porventura, em algum momento, foi criada alguma percepção no sentido de que esse acompanhamento não era tão próximo, não era tão intenso e tão profundo, eu só posso lamentar que isso tenha acontecido, porque sinto até a injustiça dessa imputação. Mas reconheço que possa também ter contribuído para que isso tenha acontecido. Não me custa dizê-lo, porque tenho a consciência de que cumpri todas as responsabilidades com os meus colegas do Governo, mas que aqui ou ali é preciso que esse cumprimento tenha também uma percepção mais concreta por parte das pessoas. Apoio para a reconstrução de habitações destinadas à residência própria, com participada essa reconstrução a 100% até ao montante de 250 mil euros e 85% no valor remanescente. O papel central na definição dos apoios competirá às câmaras municipais em primeira linha e às comissões de coordenação e desenvolvimento regional em segunda linha, sempre construindo uma decisão conjunta destes dois níveis da administração que, em consenso, definirão os valores a conceder. São nossos convidados a partir de agora na edição da noite Alexandre Poço do PSD, Bruno Nunes do Chega e Rui Santos do Partido Socialista. Muito boa noite aos três, bem-vindos, obrigada pela disponibilidade. Eu vou começar por si, Alexandre Poço. Hoje o Primeiro-Ministro admitiu que uma coisa ou outra possa não ter corrido assim tão bem, a expressão é dele, mas que, de modo geral, o combate aos incêndios correu bem. Se tivesse corrido, aliás, se estivesse a correr, porque ainda decorre, o Primeiro-Ministro fazia uma conferência de imprensa com novas medidas para situações de incêndios enquanto ainda estamos em crise? Bem, boa noite, obrigado pelo convite. Eu penso que a forma como nós devemos encarar esta intervenção que o Primeiro-Ministro fez hoje é também resultado daquelas que são as consequências dos focos florestais, ou seja, não é apenas e só pela avaliação que se faz do momento, se está a correr como era esperado ou se está com dimensões catastróficas, porque evidentemente estamos com dimensões catastróficas em várias áreas do nosso país. É mais perceber de que a este estado de coisas nós já podemos, a este momento, conseguir fazer um levantamento de algumas situações. Hoje, por exemplo, o Ministro da Economia e o Ministro da Agricultura estiveram a reunir com autarcas e estiveram a visitar locais que já estão em fase de rescaldo e que, portanto, já permitem começar a perceber a dimensão das consequências. E o essencial que eu destacava da sua questão é o foco em agora dar resposta imediata às pessoas que viram as suas casas ardidas, que têm problemas com a alimentação dos animais. Também, por outro lado, apoios às autarquias, para que as autarquias possam reparar infraestruturas. Portanto, neste sentido, eu diria que este Conselho de Ministros não é o primeiro em que naturalmente se discute a situação dos incêndios florestais. No dia 7 de agosto já houve outro em que também se discutiu, nomeadamente o plano para as florestas, mas eu entendo que resulta não só daquilo que o Governo quer fazer do ponto de vista legislativo, mas também daquilo que importa já às populações que foram afetadas, que são os apoios imediatos a disponibilizar. Esta conferência de imprensa de Luís Montenegro, que até fala num pacto para a gestão florestal que quer atingir com os outros partidos. Antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite, cumprimentar os meus colegas de painel e quem nos acompanha lá em casa. Eu, se não fosse a sério, daria vontade de rir. Eu acho que hoje seria o dia indicado para indicar um novo slogan e dizer: deixem o Luís de férias. Porque aquilo que acabou de acontecer, eu acho que é com um sentido de falta de responsabilidade atroz. Repare, de todas as medidas elencadas pelo Governo, pelo menos daquelas que foram tornadas públicas por parte do Sr. Primeiro-Ministro, não há uma que tenha correlação com o combate imediato aos fogos. Mais uma vez, continuamos a ter medidas reativas, a dizer, a partir de agora, daremos mais dinheiro, e continuamos a tirar dinheiro para cima dos problemas, como se tudo se conseguisse resolver com dinheiro. Grande parte das medidas que são apresentadas, lamentavelmente, eu não consigo perceber a lógica de estratégia de comunicação do Governo, fazem parte do sistema integrado de gestão de fogos florestais ou de fogos rurais, que já está em vigor. Por isso eu não consigo perceber, nem sequer são paliativos, é uma
um replicar das medidas que já existem, que estão implementadas, que foram decretadas pelo governo de António Costa. Aproveito para dizer a questão, por exemplo, da limpeza dos terrenos de responsabilidade das câmaras municipais, porque tem sido debate nos últimos dias. Está no artigo 58º, que é a responsabilidade dos municípios. Parte dos municípios, porque o governo continua a olhar para o centralismo de Lisboa, não percebe que não existem medidas de coesão territorial, nem de ordenamento do território, e não percebe que o poder de uma Câmara Municipal como Lisboa, ou como na área metropolitana de Lisboa, não é o mesmo poder que uma autarquia no interior. E que, obviamente, não tem os mesmos meios financeiros, não tem os mesmos meios logísticos. Depois não debatemos como é que vamos prevenir, como é que vamos extinguir os fogos. E deixa-me dizer mais. Há coisas que têm sido ocultadas no meio deste processo. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e espero que seja confrontada por parte da imprensa, há uns dias atrás destacou corporações de bombeiros para a Espanha. Com os fogos que estão a acontecer em Portugal, tivemos bombeiros portugueses que foram destacados para a Galiza. E dir-me-ão, foram destacados porque existe um protocolo com a Espanha que diz que até 25 km da fronteira podemos intervir e devemos intervir. Mas os espanhóis não vieram cá. E nós, com a calamidade que temos atualmente, não só mandámos bombeiros, e pode ser confirmado, mandámos bombeiros para a Espanha, como mandámos recolher os chapadores do Porto, os chapadores de Gaia e os chapadores de Lisboa. Temos ou não temos um problema sério. E o Sr. Primeiro-Ministro diz claramente que esta questão de rever a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é um assunto que deve ficar em cima da mesa. Mas neste momento o que nós precisávamos era... Mas precisávamos de liderança neste momento. E precisávamos que existisse liderança. E aquilo que se passou como é que foi grave. acompanhou e o que é que achou desta conferência de imprensa do Primeiro-Ministro em nome do Partido Socialista, naturalmente? O Governo está numa operação, antes de mais, peço desculpa, deixe-me cumprimentá-la a si e aos meus dois colegas de painel, bem como todos aqueles que nos acompanham em casa. O Governo está numa operação de limpeza de imagem, depois do que aconteceu durante todo o mês de agosto. Depois de cerca de 270 mil hectares ardidos, o Governo está confrontado com uma crise social e com uma crise política. Uma crise social que resulta dos 270 mil hectares ardidos e de todas as implicações que estes incêndios têm junto da população. Não é porque agora alguns vão receber dinheiro que o seu sentimento de abandono, o seu medo pelo avanço dos incêndios florestais, a ideia de que não estavam a ser adotadas todas as medidas necessárias para um eficaz combate a estes incêndios, vai desaparecer. Junto a essa crise social, uma crise política da ausência de liderança, porque algumas das figuras fundamentais do Estado afastaram-se deste processo, destes incêndios, desta catástrofe, e afastaram-se por uma estratégia de comunicação. E, portanto, confrontados com esta crise social e política, estão agora a reagir muito na linha do que foi feito no ano passado, adotando medidas que são paliativos, como disse, serão algumas importantes que cheguem rapidamente às pessoas. Foi essa a estratégia usada no ano passado, foi essa a estratégia usada em anos anteriores, mas de novo, factos absolutamente novos, só este plano que foi anunciado na Universidade de Trás-os-Montes de Alto em março, de uma estratégia há 25 anos, que de março a agosto ainda não chegou ao Parlamento para que os outros partidos pudessem consensualizar, olhar, analisar e provavelmente, se a proposta for adequada, até cooperar na implantação dessa Exatamente. estratégia. Há um pacto, Alexandre Poço, que o Primeiro-Ministro quer ver aprovado com os outros partidos para a gestão florestal. O que é que procura o Primeiro-Ministro no Parlamento? Permita-me antes só dizer que, em primeiro lugar, os chapadores de Lisboa estão neste momento a combater o fogo que está a decorrer no distrito de Castelo Branco. Em segundo lugar, por exemplo, os aviões espanhóis ajudaram a combater o incêndio em Ponte da Barca. E nós sabemos que, por exemplo, o incêndio que começou ontem no norte do distrito de Vila Real foi um incêndio que começou em Espanha. Por outro lado, quando se diz que não há dispositivo de combate, eu gostava só aqui de recordar o seguinte, e hoje o Primeiro-Ministro referiu esse facto. Se não fosse o dispositivo que nós temos, nós não tínhamos, à data de hoje, 93% das ignições
a serem apagadas nos primeiros 90 minutos. Mas eu penso que este aproveitamento... Não, veja, o que é que isso diz às pessoas? veja, eu sei, eu já respondo essa parte. Quem tem a sua casa a arder, se a sua casa, se a minha casa, se a casa do Bruno Nunes estivesse a arder... É o país da União Europeia com maior porcentagem da área ardida. Eu respondo só de forma muito rápida. Quem ouve estas palavras, eu sei que é totalmente diferente. Nós estamos a falar de grandes números, ou da pessoa que viu a sua exploração agrícola arder, da pessoa que viu a sua casa, ou até daquelas famílias que perderam os seus familiares. Agora, nós temos de ter perfeita noção daquilo que é o combate que está neste momento a acontecer. Nós temos neste momento milhares de homens e mulheres a fazerem um combate enorme pelos nossos, eu diria, pelo nosso futuro, pelos nossos bens naturais, pelas vidas das pessoas. Imagino o que seria, do ponto de vista de catástrofe humanitária ainda maior, se nós não tivéssemos este dispositivo humanitário. Portanto, aquilo que eu penso que não pode acontecer é nós acrescentarmos à tragédia que os fogos florestais estão a representar para tanta gente no nosso país uma dimensão de aproveitamento político, porque isso sim é só acrescentar cinzas à discussão. Nós devemos, podemos fazer o balanço. Não é apresentar hoje, em plena crise de incêndios, um programa para a floresta nós não podemos. para os próximos 25 anos? Então, não. Em primeiro lugar, sobre a questão do... Vamos dividir os temas. Do ponto de vista do plano, este é um plano que foi inicialmente apresentado em Trás-os-Montes em março, dia 21 de março, foi novamente discutido em Conselho de Ministros dia 7 de agosto, hoje foi aprovado, vai ser submetido à Assembleia da República. É normal que um plano a 25 anos demore tempo a sua preparação. Não se pode dizer que não estava nada a ser preparado. Diferente é a situação daquilo que foi hoje decidido, as tais 45 medidas de apoio. Dizer que isto não é nada para pessoas que viram a sua casa ardida, que agora vão ter um apoio a 100% até 250 mil euros ou de 85% no remanescente, não é nada. Dizer a pessoas que vão ter um apoio de até 10 mil euros para pequenos agricultores, não é nada. Ou seja, eu penso que nós não devemos ter. A situação é grave, e termino só, a situação é grave. Agora, nós podemos fazer todos os balanços, todas as reflexões. Não se faça um aproveitamento político desmesurado de uma situação. Isso é que é condenável por parte daquilo que acaba de ouvir. Deixa-me dizer o seguinte.